Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Como é que você está, meu irmão? Tranquilo? Minha irmã, meu amigo, minha amiga, como é que está sendo a semana, o mês de janeiro, como é que está sendo na sua vida? Faz os seus comentários aí para a gente poder orar em cima, faz o seu pedido de oração, para nós poder orar em cima. Daqui a pouco nós vamos orar. Daqui a pouquinho. Hoje é quinta-feira, 8 horas 37 minutos, 8 horas 37 minutos aqui no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, eu creio, né? 8 horas 37 minutos na cidade maravilhosa, amém? Temperatura, o tempo tá bom, o clima tá bom, tem chovido bastante ventania, estrago também. Essa semana eu tomei chuva com granizo, se eu não escondo atrás de um muro, porém muito bem feito, não tinha... eu tinha até se machucado, porque o vento muito forte, o vento deveria estar a uns 70 por hora quilômetro. E aquelas pedrinhas pequenininhas batendo no rosto, imagina. Mas graças a Deus tinha um muro de um vizinho aqui muito bem feito, eu escondi ali, tudo certo, deu tudo certo, né? Glória a Deus, aleluia. Essa noite, na madrugada, melhor dizendo, eu estava aqui meditei em Josué capítulo 14, meditei um pouquinho em Eclesiastes, meditei também em Jeremias 40, uma palavra que Deus me deu aqui a respeito de libertação. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre o Salmo 101. Salmo 101. Queridos, nós falamos anteontem, eu até fiquei de fazer um vídeo, mas não fiz, não senti vontade de fazer, não fiz. E a gente tem falado e estamos falando esse mês, essa semana, a respeito de vida consagrada. Vida consagrada é algo assim, é algo que me leva em vários textos bíblicos, esse título, vida consagrada. Me leva em Provérbios capítulo 3, Provérbios ali tem várias direção com respeito a essa situação, né? Eclesiastes fala, não contamina os teus olhos com a vaidade desse mundo, dessa vida. São conselhos, querido, que nos leva a se interessar a ter uma vida consagrada, porque às vezes você me pergunta daí, né? Ou no meio do ambiente a qual nós vivemos, a pessoa se pergunta qual o interesse, qual a vantagem que eu vou ter de levar a vida consagrada? Que negócio é esse de levar uma vida consagrada? Então, existe questionamento a respeito disso. Vida consagrada é para todos que querem, que têm vontade, que têm desejo de se aproximar mais do Eterno, do Todo-Poderoso, do Santíssimo Deus soberano, eterno e fiel. Então, vida consagrada é para todos. Agora, nem todos querem, porque existe uma vida de renúncia. Queridos, dá uma pausinha aqui para mim. Hoje não é café. Hoje não fiz café não. Ontem eu fui ali num certo lugar ali e encontrei aquele capim santo. E a minha irmã Sirene me deu melissa. E eu juntei os dois, fiz um chá. E hoje ontem resolvi tomar. E hoje também resolvi tomar esse chazinho de melissa com pouco açúcar, né? Comendo ali um pãozinho de forma. Aqui, ó,
Pãozinho de forma, não vou mostrar o nome, porque senão o YouTube pode achar que eu estou fazendo propaganda e não estou, né? Um pãozinho de forma. Deixa eu arrumar a camisa aqui que está meio desajeitado. Ontem a Cláudia que arrumou meu paletó lá na igreja, que estava todo desajeitado. Misericórdia. Mas é isso aí. Sempre tem alguém que ajuda a gente em alguma coisa, né? Então isso aqui é o chazinho de capim santo com melissa. É uma delícia. Dizem que é tranquilizante. Se eu tomar isso como tranquilizante, eu tô praticamente perdido, porque graças a Deus eu sou assim, bastante tranquilo, não me irrito dificilmente eu me irritar com alguma coisa, e mesmo se eu chegar a irritar, eu procuro ter domínio sobre aquilo e ficar na minha, e orar a Deus, e ficar calado, meditar, analisar, porque na verdade, queridos, é que nós não temos razão de nada, nada. O cristão que está renunciando todo dia, né, não tem. Então deixa eu ler aqui a palavra, já tomei um pouquinho do meu chá aqui, né? E eu vou fazer uma breve meditação contigo, não vou prolongar essa palavra, mas também eu quero orar pela tua vida, pela minha vida, né? Quero orar por aqueles que vão viajar, por aqueles que estão chegando de viagem, né? Que chegaram de viagem e até hoje eu não vi. Vou acabar indo lá na casa da irmã Flora, mais a Thaisa, para ver aquelas duas profetas de Deus, abençoadas. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler do versículo 1 até o 3 para nós entender. Isso aqui é um salmo de Davi. O título fala modelo governante, mas você pode pôr outro título nisso. Eu falo que é vida consagrada, quem quer. Quero cantar misericórdia e justiça, entoar um hino de louvor a ti, ó Senhor. Versículo 2, quero instruir-me no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Pergunta. Quero proceder com o coração íntegro dentro de minha casa. Olha que lindo. Não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. O versículo 3 eu só li a parte B dele. Salmo 101. Irmãos, como eu acabei de dizer aqui, vida consagrada não é para qualquer um que quer, porque exige muitas coisas do ser humano, existe muitas coisas, muitas coisas, e às vezes eu estamos habituados a um sistema, estamos habituados a um clima, a uma situação, a uma vida, estamos habituados a levar uma vida envolvida com N coisas nessa vida, com muitas coisas, né? Com muitas coisas que a palavra certa é essa, que não agrada a Deus, que às vezes nós achamos até que agrada, mas não agrada a Deus. Então, quando o salmista aqui, eu pedi de Deus esse versículo, porque ele fala aqui uma palavra muito interessante. Primeiro, ele canta a misericórdia de Deus, ele louva ao Senhor, a misericórdia e a justiça. Nós já pegamos logo aqui na introdução, na introdução não, aqui no primeiro versículo, ele juntando misericórdia com justiça, porque às vezes as pessoas acham que Deus é amor, e aí ele faz o que ele quer, bagunça do jeito que ele quer. Não, Deus é amor, e esquece que Deus é justiça, e que ele tem o limite dele de relevar as coisas, e vai chegar um tempo que ele vai agir dentro daquilo. Deus é contra o injusto.
Deus não agrada e nem gosta daquele que faz injustiça. Então isso aqui é a primeira parte, a introdução, que o salmista canta misericórdia e justiça. Que misericórdia tá incluindo ali amor, compaixão e essas coisas aí que eu creio que você entende muito bem. Então, partindo, querido, dessa lição de Davi, desse salmo cantado, desse poema, podemos dizer assim, ele parte lá no versículo 2, ele já se refere assim: quero instruir-me no caminho da perfeição. Irmãos, existem palavras que nós pronunciamos, existem coisas que saem da nossa boca, e a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio, né? Então, quando ele fala aqui no versículo 2, quero instruir-me no caminho da perfeição, ele está falando dele mesmo, ele está falando do domínio, do comportamento dele mesmo. Ele mesmo está falando que ele quer se instruir, que ele quer se policiar, que ele quer ter aí uma direção certa dos caminhos dele. Ele quer analisar, dar a entender tudo isso aí que ele quer analisar, que ele quer olhar, que ele quer ver, que ele quer pensar se aquele caminho que ele está prosseguindo, fazendo, é perfeito aos olhos do Senhor. Então isso é muito bonito, irmãos queridos, quando nós procuramos nos instruir no caminho da perfeição. E só existe um meio de nós procurar nos instruir, é nós reconhecendo nossos erros, reconhecendo nossas falhas, reconhecendo nossas limitações, reconhecendo que verdadeiramente nós somos imperfeitos, reconhecendo que nós somos ingratos, somos injustos, reconhecendo que nós, como diz Isaías, somos como trapo de imundície, como o apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou. Isso é reconhecer que verdadeiramente nós não somos nada, se não for pela misericórdia de Deus. Então, aí quando a pessoa quer andar nos caminhos de perfeição, ele quer saber que os caminhos dele estão agradando ao Senhor, e estão agradando, porque quando nós fazemos por onde agradar ao Senhor, através dos nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas falas, nossos olhos, nosso olhar, então certamente nós agradamos a Deus e estamos no caminho da perfeição. Quando nós entendemos dessa maneira, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, os nossos caminhos parecem ser perfeitos, mas às vezes pode levar-nos a situações inadequadas, pode levar-nos à morte até, né? Já vi acontecer muito isso, já aconteceu muito isso, e nós vemos isso todo dia. Então, quando o salmista, ele fala que instruir-me-ei no caminho da perfeição, é porque você mesmo vai ter domínio sobre as suas atitudes, etc, né? Você mesmo vai se instruir, você mesmo vai se direcionar. O que é isso, pastor? O que é isso, irmão? Por exemplo, você nasce no teu coração, nasce na tua mente, primeiro na mente, nasce na mente, aí desce para o coração. Se você quer comprar alguma coisa, você ou quer comprar um carro ou um lote, alguma coisa, e às vezes você pensa assim, eu vou em tal lugar assim, que ali tem uma loja de carro e eu vou lá.
Então, quando você quer se instruir diante desse pensamento ou dessa imaginação que veio na tua mente para você fazer alguma coisa, ou comprar, ou vender, né, ou casar, ou namorar, tudo inclui tudo isso daí. Então você vai se instruir. E você vai se instruir em quem? Primeiramente, aquele que sabe e conhece que Deus é o seu Pai, é o seu guardador, é o seu protetor. Você deve a Ele obediência, você deve a Ele a conversa, para conversar, para saber. Então aí você vai se instruir, sendo instruído pelo Pai. Porque nem todos os caminhos que você imagina fazer ou acontecer, querido, vai te levar a uma situação agradável. Existem caminhos que parecem aos nossos olhos perfeito, mas o fim dele é destruição. Então, tudo que você, querido, for fazer, procura se instruir primeiro. Procura buscar primeiro uma direção. Procura buscar primeiro Deus falar contigo se é aquilo ou se não é aquilo. Lembra do profeta lá, que Deus mandou ele ir a um certo lugar e falou com ele: você vai, mas não para beber água, nem comer, etc, coisa e tal. E ele foi. Deus já tinha instruído ele a ir e fazer. Só que ele foi e fez, só que alguém ficou sabendo e foi de encontro a ele, falando: não, Deus mandou falar comigo que é para você ir lá em casa tomar água, comer pão. E olha, irmãos, foi bom ter vindo essa palavra aqui ao meu coração, para mim e para você. Se Deus te instruiu, se você está buscando aqui, olha, aqui, na palavra. Se você está buscando na palavra, em oração, em jejum, consagrando a sua vida, que nós estamos falando sobre vida consagrada, consagrando a sua vida ao Senhor, querido, e você sente que Deus te deu uma direção, porque quando Deus ele dá uma direção para nós, ele coloca paz no nosso coração, ele coloca tranquilidade, ele coloca, né, aquele sossego tranquilo, aquilo você não fica perturbado, você não fica desajeitado, desconcertado, não, amém? Então, quando você fizer isso que nós estamos conversando, não vai em conversa de ninguém não, querido, nem conta para ninguém. Essa semana eu tive assim umas 2 palavras assim de pessoas falando: não conte seus sonhos para ninguém, não conte seus sonhos para ninguém. Porque, querido, infelizmente é a realidade. A casa de oração chamada, aonde nós reunimos, casa de oração, igreja, que uns falam igreja, mas ali é considerado casa de oração, aquelas 4 paredes onde reúne a igreja. Existem pessoas boas e existem pessoas ruins, irmãos. Essa é a verdade. Não adianta querer pôr debaixo do pano que tudo é maravilha. Não. Ali existem pessoas sinceras e ali existem pessoas desonestas também, que estão querendo às vezes consertar, mas no fundo não quer coisa nenhuma. Fica a vida inteira lá desconcertado. E às vezes você vai contar o teu projeto, sonho para aquela pessoa vai te dar uma direção que não é de Deus. Não, irmão, não vai naquela loja lá não, da 1000 marcas não, vai lá naquela loja ali do bairro tal, que lá tem um cara bacana, e aí você vai na conversa da pessoa e vai lá, chega lá, é um picareta da vida, entendeu? Te vende um carro todo bagunçado,
estropiado aquilo lá, e aí por diante. Então, porque eu citei aquele assunto, Deus me trouxe, o Espírito de Deus me trouxe a orientação do profeta, que foi no ouvido do profeta velho e acabou se dando mal. Por quê? Porque se Deus falou contigo, porque Deus, ele fala através da palavra, e não existe, irmãos, não estou dizendo aqui que Deus não usa profeta, não, mas olha, eu tenho que conhecer a vida da pessoa, eu tenho que conhecer a vida da pessoa, porque senão eu não engulo não, irmão, já engoli demais, e já tive dor de cabeça demais da conta. Muitos desviaram por causa de profecia enganosa, mentirosa, entendeu? Então você vai pela palavra, vai pelo que o Davi, salmista, está falando aqui, instruir-me-ei. Primeiro você busca instrução em Deus, lendo a palavra, meditando na palavra. Qual que é o seu objetivo? Ah, meu objetivo é comprar um lote. Tá bom, é comprar um lote ou uma casinha. Se não dá para comprar uma casa grande, compra ali 3 cômodos. O importante é morar, é esconder do sol e da chuva e pronto. Mas, então se você colocou esse objetivo na sua vida, isso é só um exemplo que eu estou dando, você vai buscar o Senhor, você vai se instruir no Senhor e na palavra. Aí vai chegar alguém para você, não, vamos lá, porque se você não for, eu vou vender. Vira para a pessoa e fala, olha, pode vender. Se você tiver de vender, meu amigo, pode vender, fica à vontade, tranquilo, eu não tenho pressa não. Eu não tenho pressa, não precisa falar que você está orando, que você está fazendo propósito, não precisa falar nada. Você só fala, olha, tudo bem, pode vender, se você tem pressa, pode vender, fica à vontade. O dia que eu senti que está na hora e é aquilo lá mesmo que eu quero, então aí eu te procuro. Pode ficar tranquilo. Se você já tiver vendido, Deus vai me orientar em outra coisa qualquer. E é assim que você vai se instruir a ter seus caminhos perfeitos, a ter seus caminhos sem complicação, a ter seus caminhos sem confusão, sem entrar em dívida aí que às vezes é calote, porque está cheio de estelionatário, cheio de caloteiro, entendeu, querido? E quanto a esses assuntos também, inclui todos os assuntos de vida com Deus, de vida natural. Por que eu falei aqui não contaminar os nossos olhos com a vaidade dessa vida? Irmãos, tem tanta coisa nessa vida que é vaidade. Você vê contar casos de pessoas aí, que existe um nome aí que eu não sei falar agora, de pessoas que ele pode ter o guarda-roupa cheio de roupa, 10 pares de sapato, mas ele passa na loja lá e ele vê uma roupa, ele quer comprar aquilo. Eu esqueci o nome agora, mas você deve saber, entendeu? Então são coisas, irmãos, que contaminam nossos olhos. Nós temos que ter nossos olhos, a Bíblia diz que nossos olhos têm que ser luz. Se ela for luz, todo o nosso corpo é bom, né? As pessoas às vezes ficam olhando coisas na televisão, na internet, igual ontem o rapazinho estava pregando lá, falando a respeito, parece que até disso mesmo, de vaidade, de pessoas que se envolvem com TikTok, com WhatsApp, com o YouTube, com aquelas coisinhas engraçadas lá, que eles fazem só para interter a pessoa, desviar a pessoa do foco. E é o que mais você vê, irmãos. É o que mais a gente vê. A pessoa tem tempo para dar risada e ver aquilo. Eu já vi muitos crentes dando risada com aquilo lá, vai ver, aquelas coisas lá. Mas não tem coragem de dobrar o joelho, orar, ler Bíblia, né? Ver uma coisa que edifica. Então, nós não podemos contaminar os nossos olhos com a vaidade dessa vida. E aqui para encerrar, irmãos, versículo 3 fala assim: não colocarei diante dos meus olhos
nada que seja pernicioso. É isso que eu acabei de falar. Não coloca não, irmãos. Procura se corrigir, procura se direcionar no Senhor, na palavra, lendo Bíblia, orando, meditando na palavra do Senhor. Não viu agora eu fazendo esse vídeo aqui? Indiferente de fazer vídeo é o que eu faço de manhã. Antes de eu sair para ir tomar um café na casa da minha irmã, ou resolver algumas coisas por aí, eu primeiro medito na palavra do Senhor, vou buscar o Senhor. É o meu conselho para a tua vida, irmão. Se você quer levar uma vida consagrada, você tem que renunciar. Você tem que renunciar a ser glutão, comedor demais, tem que renunciar à carne, tem que renunciar aos seus desejos, às vezes, que ele não combina com a vontade de Deus. Então é renúncia. Para ter vida consagrada, tem que renunciar. E aí tem muita gente que não quer renunciar. Vamos orar? Pai querido, Deus soberano, eterno e fiel, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço pela noite que fomos sustentados pelo Teu Santo Espírito. Te agradeço por essa vida, por esse irmão, por essa irmã, por essa família. Pai querido, traz libertação para nós nesta manhã. Todo aquela que tem desejo de levar a vida consagrada, Pai. Ensina, ajuda-nos a renunciar tudo aquilo, papai querido, que é vaidade nessa vida e nos leva a distanciar do Senhor. Ensina-nos a renunciar, Pai. Traz ao nosso entendimento, como Davi fala aqui no versículo 2 do Salmo 101. Né? Ele fala aqui, Pai, instruir-me-ei. Ensina-nos a instruir, buscar instrução primeiro no Senhor e depois nos instruir, pensar, analisar se aquele caminho que nós vamos percorrer é agradável ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela saúde dessa pessoa, liberta essa doença, essa enfermidade, liberta os encarcerados, os algemados, cativos, liberta aquela que está nos hospitais, liberta o homem e a mulher do mundo da criminalidade, Pai. E não deixa, por misericórdia, nós cair na mão do comunismo. Em nome de Jesus nós oramos, confiantes 100% no Senhor, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe poderosamente, deixe seu like, compartilhe esse vídeo que ele pode ajudar alguém. Um beijo no coração do irmão Leôncio Gama e que Deus te abençoe e nos abençoe.